E aí, gente, vamos começar então a nossa série de perguntas e respostas. Eu quero saber quem viu os vídeos. Ninguém. O último eu não vi ainda. O último eu vi até 22 minutos, mais ou menos. Ah, mas tem tudo isso? Tem 35! A última aula ficou pesada. Eu comecei a falar e me empolguei. E, na verdade, eu imaginei que ninguém ia ter visto até o fim. Quer dizer, algumas pessoas viram, mas não entraram aqui ainda. A Juliette me feedback já. Mas a última aula seria os 10 passos da atenção plena, que é o que a gente faz em aula, não percebe que a gente está fazendo, que a gente está atento. E é necessário, tem que estar, a gente deveria estar nos outros âmbitos da nossa vida. Tipo, falei agora, Ribas. Eu tô abrindo aqui, ó, justamente no grupo, ó. Tentando. Tu viu qual é o nosso nível de atenção? Qualquer coisa que a gente faça, a gente perde um pouco da atenção. Perde totalmente. Eu estava editando vídeo até agora há pouco, né? E aí, na última aula de sexta-feira, que não tem ninguém aqui ainda da aula de sexta, eu comecei a falar sobre essa escala de ansiedade. Vamos supor, a gente tem uma escala de 0 a 100, e a gente, para estar numa ansiedade normal ou boa para jogar, ou se eu estou numa competição, eu tenho que estar nessa escala entre 33 e 66. Se eu estou abaixo disso, não está legal. Acima disso, não está. Por que eu preciso ter esse nível de ansiedade aí para entrar no jogo ou estar numa competição? A gente precisa, dentro de uma escala de ansiedade, pré-competição, tá? Pré-jogo. Tá no nível de uma escala de 0 a 100, entre 33% e 66% dessa escala. Eu preciso ter esse nível de ansiedade. Por que vocês acham que eu preciso ter esse nível de ansiedade? Quem que pode chutar porque isso aí? Porque senão tu não tá presente ali, porque seria natural, né? Tu participar de uma competição, o natural seria tu ficar ansioso? O natural é eu estar ansioso dentro dessa escala. Por quê? Sim. Se eu tiver acima disso, o que eu começo a sentir quando eu estou muito ansiosa no meu corpo? Vamos lá, nos colocamos numa situação de jogo. Eu diria mentalmente insegurança. Segurança. E no corpo? Eu acho que você começa, pelo menos eu começo a suar, às vezes até um pouco tremer, a não conseguir concentrar, assim, o corpo parece que tá dando demonstrações que não tá bem, assim. Principalmente suar, eu suo muito na mão, assim, quando eu tô nervosa, tô muito ansiosa. Tá. Alguém mais tem alguma coisa no corpo, que sente no corpo físico quando tá ansioso? Às vezes, eu sinto um cansaço muscular, articulações, parece que tudo pesa. Tu tá ansioso e sente pesado, tipo, tenso, como se tivesse... Tá. Sim. Normal também. Nádia, tu não fica ansiosa, né? Como é que tu fica num momento de jogo? Nas competições eu até fico, né? Ali não, ali eu vou para relaxar nos treinos, né? Então é o meu bota fora. Tá. Eu vou pra... Alguém fica Oi? ansioso no momento de treino? No treino eu não fico, eu fico bem boa. Acho que no treino não também. Só às vezes quando eu começo a errar e aí eu começo a me cobrar e tal, aí eu fico meio tensa. Mas no jogo, acho que dá uma ansiedade, o coração acelera, assim. E às vezes a respiração fica meio ofegante quando você começa a se movimentar muito, sabe? Tá. Falta de ar já te deu alguma vez? Às vezes sim, mas quando tá um rally e tá meio no começo do jogo, sabe? A adrenalina tá alta e aí parece que falta um pouco do ar. Todos esses sintomas que vocês relataram me diz que dentro dessa escala eu tô acima dos 66.
Se eu sentir algum sintoma, mesmo que seja mental, como o Ribas falou, se eu me sentir ansioso, eu me sentir inseguro, eu já estou nesse nível de ansiedade alto. Porque mesmo que não gere nada para o meu corpo, a insegurança me causa muita ansiedade, é uma das raízes da ansiedade. Eu não sei, porque eu não consigo prever o futuro, eu não consigo prever o que vai ser aquele jogo. O que interfere nessa escala? É o nível de habilidade. Que eu considero que eu tenho e que eu enxergo na outra dupla. Agora, uma outra pergunta. Se eu vou jogar contra uma dupla que eu nunca joguei, que eu não conheço, gera alguma coisa diferente em vocês? Se eu vou jogar com... Tu, Nádia, tu foi lá pro campeonato lá da Barra. Gera uma insegurança, né? Porque é diferente. Normalmente a gente joga e treina, né, ali com as pessoas que a gente já conhece. Então, tu já sabe a forma que o fulano ataca, né? A forma que é o saque da pessoa. Aí, quando tu não sabe, dá uma insegurança. Aí agora, daí tu tem que tá mais focado, mais presente para poder ter reação. E às vezes, quando tu conhece, tu fica mais relax, porque tu já conhece, né? Daí tu já leva mais, né? Ô, Nádia, eu vou usar aquele exemplo, o dia que eu fui jogar com vocês lá no Arena, primeira vez. Lembra, jogou eu, você, o Fernando e a Mari. Eu nunca tinha jogado com vocês. Aí eu pensei, pô, deve ser outro nível de jogo, tal. O que eu fiz no primeiro jogo? Eu usei o jogo todo para olhar e entender como cada um de vocês jogava. Quem ataca mais, quem defende mais. A partir do segundo jogo em diante, eu já comecei a jogar mais, me soltar mais, porque eu já entendi como cada um jogava, já sacava mais o fundo, mais alto, mais baixa. Então, eu tento, pelo menos, ter essa percepção de análise de jogo. Num campeonato, os 5 primeiros pontos, eu não tô nem aí pro jogo, eu quero mais é ver como é que cada um tá jogando. Depois que tu pega o jeito, aí tu desenvolve. E o que dá ansiedade para mim, assim, ó, um saque, último ponto, ou se tu errar, tu perde, aquele momento ali é um parto, né? Em que tu tá naquele momento, assim, a ansiedade, eu vou acertar, se eu der na rede ou se eu botar fora, acabou o jogo, aí é foda. Esse momento é foda. Putz. Esse momento é um momento crítico. Mas o que eu quero que vocês percebam, que eu fiz essa pergunta, se eu conhecendo ou não a pessoa, muda, aumenta um pouco, aumenta o meu nível de ansiedade, de insegurança, porque eu não sei qual é o nível do meu adversário. E isso me leva para um lugar de insegurança. Consequentemente, me leva à ansiedade. O que o Ribas faz é exatamente o que eu faço quando eu vou para qualquer campeonato. Eu torço para não cair no primeiro jogo, mas às vezes eu caio. Por quê? Porque se eu não cair no primeiro jogo, eu vou estar antes lá só observar como essas duplas que estão jogando jogam, para eu fazer uma análise, para montar uma estratégia para poder jogar contra essas pessoas que eu não conheço. Por quê? Porque isso me traz segurança. Se eu conseguir olhar. Agora, se eu vou jogar um primeiro jogo com uma pessoa, com as pessoas que eu não conheço, isso eleva o nível de ansiedade ao extremo. Ao extremo, por quê? Porque tu não sabe qual é o desafio que tu vai enfrentar. E quando a gente está nesse lugar, eu preciso estar sempre medindo o nível de desafio com o meu nível de habilidade. Se o meu nível de desafio é muito acima das minhas habilidades ou do que eu acredito que são as minhas habilidades, porque muitas vezes eu tenho uma habilidade, mas eu não enxergo qual é o meu nível. Eu sempre me acho inferior. Eu sempre acho que eu não estou a nível de. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que não. Tem pessoas que se enxergam muito superior do que conseguem executar, mas acabam que conseguem executar porque acreditam que vão conseguir, e não porque têm uma habilidade maior. São duas faces da mesma moeda, mas isso acontece também. Quando eu estou nesse lugar de pessoas que eu não conheço, uma situação de jogo, do primeiro jogo, que eu preciso analisar, que eu não sei, minha ansiedade triplica. No último campeonato que eu joguei, eu não conhecia uma das atletas lá, nós perdemos o primeiro jogo e perdemos feio.
Eu paralisei porque eu não sabia como agir com a menina que eu não conhecia. Então, não tinha estratégia para jogar contra, e eu meio que... Isso acontece com todo mundo, mesmo com quem está ali focado, tentando seguir um passo a passo, que é o que eu faço, para não aumentar o meu nível de ansiedade. O que é que diminui essa escala? Quando eu estou lá com menos ansiedade do que eu deveria estar para o jogo. Quando é muito fácil, você vê que você tá muito acima das pessoas ali do jogo, você acaba relaxando mais. Acho que às vezes esse relaxamento te coloca muito para baixo, você acaba nem concentrando, nem conseguindo jogar. Exatamente. Voltamos no nível de desafio. Lembra? Sempre desafio contra habilidade. A nossa mente está sempre dentro desses dois parâmetros. A gente olha, a gente quer ver um resultado. A mente está lá, tentando avaliar e controlar tudo que está acontecendo. A nossa mente tem essa tendência, ela funciona assim. Ela está lá olhando. Não, a menina joga muito melhor do que eu, ou a menina não joga nada. Esse saque é fácil. E eu relaxo. No momento que eu relaxei, o que acontece com a minha atenção? Relaxa o corpo. Eu relaxo o corpo, eu simplesmente vou para um lugar de... Zona de conforto. Uma zona de conforto. E isso eu acabo errando. Igual da mesma forma como se eu tivesse com um desafio com um saque muito forte. É o excesso de confiança nos prejudica. Porque o meu corpo não está em situação de jogo. Eu estou relaxado. Eu não estou com a minha base ali, bonitinha, preparada. Eu não estou preparando uma visualização de como é que eu vou entrar naquela bola, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer com aquele saque. Não, porque eu estou assim, não. É fácil, entendeu? Então eu posso fazer qualquer coisa. Quando eu penso dessa forma, eu erro. Porque fazer qualquer coisa e fazer nada para minha mente é a mesma informação. Vocês estão entendendo? Eu sinto direitinho isso. Esse controle mental nos ferra. Porque se eu relaxo, pronto, baixou a minha. Quando eu sei, Vanessa, que eu tô desligado no jogo. Quando eu tô... Treino direto, gente. Vamos... Quando eu tô no final do jogo, quando eu tô no final do jogo e penso assim, eu ainda tô frio, eu nem suei quase. Ali eu vejo que eu tô desligado. E desligado é desatento, né? Eu não tô com nível de... Quantas vezes vocês já não pararam e olharam para a quadra do lado? É normal, né? Até. Eu consigo perceber quem tá e quem não tá sempre presente ali, quem tá meio aéreo. Às vezes a gente tá com um problema, a gente vem já com um problema na cabeça de uma coisa que eu não resolvi e eu trago aquilo para dentro da quadra. Só que isso também acontece nos campeonatos. Nem sempre a gente tá bem ou tá por uma situação, passou por uma situação boa numa véspera de um campeonato, no dia que aconteceu de manhã, e isso a gente leva com a gente para dentro da quadra. E é nesse momento que a gente tem que pensar em ter esse controle da situação que está acontecendo comigo fora da quadra, é que nem aquela coisa de eu não vou levar meus problemas para o meu trabalho, ou não vou levar meus problemas do trabalho para casa. Quantos de vocês aí conseguem fazer isso conscientemente? Tive uma bosta de um dia e vou para casa agora e vou chegar tranquilão lá e vou ficar numa boa com a família, enfim. Vocês conseguem fazer isso conscientemente? Eu não. É muito difícil você. Porque daí você até pensa, não vou levar isso para casa, mas qualquer coisa em casa, qualquer irritação, você acaba perdendo a paciência mais fácil com o filho, com o marido. Você diz que não leva, mas você se irrita muito mais. E quanto que a gente tem consciência disso? Que eu tô muito mais irritada com uma coisa que me aconteceu às vezes de manhã. E aí é 8 da noite e eu tô com aquilo ruminando na minha cabeça, só que eu tô 3 vezes irritada do que o horário que aconteceu. E é assim, a mesma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz quando a gente vai pro jogo, pro treino, pro campeonato. Dependendo de como eu passei minha noite anterior, minha manhã, meu dia e vou treinar, o meu treino vai ser uma coisa. O que eu carrego pro treino? O que eu vou perguntar para vocês. Às vezes eu tô carregando as coisas pro treino e eu chego lá e eu descarrego.
Vocês já tiveram essa sensação? Eu tô puto, eu tô indignado, e eu vou treinar, e eu chego lá e eu descarrego. Eu saio do treino mais leve do que eu entrei. Vocês já passaram por isso? Eu já. Sim, eu também. Tu, Nath, Porque a gente tira o foco do problema. tá lendo aí o... Não, não tô lendo nada, porque realmente acontece muito comigo e eu já identifiquei isso. Sim. Existe uma palavrinha aí muito importante, que é uma coisa que eu faço nos treinos e vocês devem perceber, mas não conscientemente, mas vocês percebem, que para a gente entrar nesse estado de flow, dessa consciência ótima, que é aquele momento que eu me entreguei lá, que eu não estou ruminando pensamento, que eu não estou mais puto, que eu não estou mais lembrando que aconteceu uma merda ali antes, eu tô lá já. Muito bem, já estou tranquila, atenta, fazendo exercício, estou cansada, mas não estou reclamando, eu estou bem. Quando eu estou nesse lugar, tem uma chavezinha que é o que a gente não leva para os campeonatos. Tem uma palavra que é a chave para eu me manter nesse estado. E não ficar nesse estado só no momento que eu estou jogando. No intervalo do treino, eu também fico nesse estado. Tem uma coisa, é um comportamento que a gente faz que mantém esse estado. Vocês acham que pode ser? É uma coisa que eu prezo em trazer em todas as aulas. Pelo menos uma coisa eu sempre trago. Que nos leva para esse lugar e começa com um D. Pronto, já dei todas as dicas. D. É um estado. É um estado que a gente fica. Se fosse com F, eu já saberia o que responder. Ó, vê que é com F que tu quer responder. Vamos. A chavezinha do foda-se. Não, mas tem momentos em que a gente tem que ligar independente da situação. Dependente da situação que esteja. Até para tirar o foco do problema e focar em outra coisa. Olha. Tem mais? Tem alguma ideia? Tem uma palavrinha mágica que nos mantém em estado de flow, gente. Meu Jesus. Ai, papai. Estado de demência, não. Não. Eu preciso concentrar. Aí, em resumo, ninguém acertou e eu não faço a mínima ideia o que seja o D. Assim, vamos lá. Existe um estado que a gente fica, que a gente mantém o fluxo, a gente mantém-se no flow. Dentro daquela consciência ótima lá, que eu estou totalmente atento, eu estou lá vibrante, eu não estou no relaxamento e eu não estou na euforia da ansiedade. Tem algo que me mantém no flow, que é algo que a gente não consegue ter dentro do campeonato. A maioria das pessoas não consegue ter. Isso aqui não acontece muito na Liga dos Amigos, Bia, vou te dar essa dica. Não acontece muito? Desespero. Com D? Tô tentando descobrir. Não, eu pensei em distração, mas não é um estado. Interesse? Não sei. Estado de Diversão. diversão. Boa, Natasha! Teria que ser ela mesmo. Eu falei que ela acertaria, vocês lembram? Verdade. Descobri essa chave, essa ideia, eu comecei a transformar, porque até então eu não sabia que esse era o elemento chave para nos manter em flow, para nos manter naquela frequência ali boa de consciência, de atenção, de nível de atenção. A nossa mente, quando ela está se divertindo, ela libera, né, hormônios maravilhosos que a gente libera também enquanto a gente está jogando, mas esse estado de diversão, ele libera continuamente esse hormônio da adrenalina. E aí ele faz com que a gente tenha mais ligações neurais, a gente mantenha o estado de fluxo. E o que acontece nas competições? A gente fica extremamente tenso e não consegue se divertir. Quantas vezes a gente no treino dá risada,
faz as brincadeiras que eu falo de uma coisa, falo de outra, a gente cai na risada e a gente não sai da atenção. Já perceberam isso? Que no treino a gente consegue chegar nesse lugar, a gente ri, a gente brinca, e é esse lugar que também que nos tira daquela tensão quando a gente chega muito ruim nos treinos, que a gente está com algum problema. Essa diversão também é um dos lugares que a gente entra quando está em estado de flow e mantém esse estado. Então, geralmente eu faço as brincadeiras, mas pego no pé de um ou pego no pé de outro, ou quando eu chamava o Freitas de Freitas, tudo tem é uma estratégia atrás. E é para a gente chegar nesse lugar mesmo. Porque se a gente fica muito tempo... Sexta-feira, agora que a Natália chegou, eu posso dar um exemplo. Sexta-feira, a gente fez aquele exercício lá da rede, na sexta, não nessa, de passar a bola por cima da rede e tal, exercício de base lá, que você fez 2 vezes. E quando a gente iniciou a gravação do vídeo, eu estava editando ele hoje, e aí as meninas falavam assim, nossa, isso é muito difícil. Nossa! E aí acho que a Jade falou, caraca, não sei o quê, nós não vamos conseguir fazer. Que eu fui mostrar com a Laura, e mesmo assim a gente não conseguiu fazer muito bem, né? E aí o que aconteceu? Quando elas olharam... É louco, mano. Desafio. Vamos lá? É nível Então já foi hard. o mesmo exercício que vocês fizeram na terça, da rede, Aham. Fernando. A primeira vez que vocês fizeram foi uma catástrofe. Foi. Né? E, Né? Já foi melhorando. né? É treino, gente, é treino. Quando eu tô falando de habilidade, eu tô falando de habilidade e desafio juntos. Eu tenho um desafio, eu preciso desenvolver uma habilidade. Se eu não tiver um desafio acima das habilidades que eu já tenho, isso vai ficar fácil para mim. E aí eu vou entrar naquele lugar de relaxamento. E aí eu não vou nem fazer o exercício bem feito. Eu não vou nem me dedicar a fazer o exercício, porque eu acredito que aquilo eu já sei fazer. Então, a maior dificuldade de montar os treinos, né, com pessoas com níveis diferentes é esse. Como é que eu vou montar um treino com uma pessoa que está iniciando, com uma pessoa que é avançada? Então, a ideia de fazer o flow, de ser 2 horas, de ser como está sendo esses treinos, é por causa disso, porque eu consigo equiparar as pessoas num nível de habilidade médio. Quem está abaixo e vai para uma aula que vê as pessoas que jogam mais se puxando ali, se dedicando, me motiva. Te motiva ou não te motiva, Nádia? Tu jogou um tempo Muito. lá na arena lá. Motiva muito. Quando chegou. Oi? Tem gente que chega numa aula que tá as pessoas que jogam mais do que eu e desmotiva. Tu não. Como é que foi pra ti, Nádia? Pra mim é desafiador, né? E eu gosto de ser desafiada. O nível... Isso. Eu quero sacar assim, pô. Ué, tem 2 braços também, porque é técnica, é jeito. Né? Eu quero jogar assim. Tem 2 braços, 2 pernas, tá tudo igual. Bora lá. Uma aula mais avançada. Teve uma menina que foi uma vez lá na arena errado. Apareceu lá, a Bia. E ela nunca tinha jogado nem de dupla. E ela chegou lá e disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir acompanhar. Eu disse, calma, agora você veio até aqui, tenta. Se não conseguir, você para. Mas antes dela tentar, ela já estava achando que ela não ia conseguir. No fim, ela conseguiu fazer a aula. Ela fez com a Bruna lá, enfim. Mas cada pessoa tem uma reação. Tem gente que desmotiva quando vê um nível muito alto. Tem gente que fica com medo. A gente já teve alguns exemplos assim de quando vai alguém que ataca muito forte ou sabe. Tu já chegou a fazer até isso aqui já. Já. Tipo, em vez de defender a bola, tu defende Esconder. no teu rosto. E reação meio que instintivo, nossa. Mas tu não desistiu. Tem gente que vê uma porrada dessa e tipo, não vou entrar no próximo. Não vou vir no próximo. E tem gente que diz, não, eu vou ficar aqui, nem que eu tome na cara, mas eu vou aprender a pegar essa bola. O que está faltando para eu aprender a pegar essa bola forte? Né? Então, esse desafio contra a minha habilidade
é o que me deixa desafiado e também me faz estar no estado de flow. Porque se eu não equilibrar essas duas coisas, eu vou para o relaxamento ou para a euforia. Relaxamento, euforia. Não estou no nível de ansiedade normal. A gente precisa ter ansiedade, inclusive para trabalhar, gente. Se a gente não tem um nível de ansiedade que te gera uma motivação para levantar da cama, às vezes, você nem isso faz. Então, ela vai ser normal. Mas eu tenho que estar sempre cuidando desses dois lugares. Se está fácil demais, ou se não está me motivando alguma coisa que eu estou fazendo, ou se está difícil demais e aquilo está me desmotivando. Aí eu tenho que olhar para mim mesmo e pensar: será que eu consigo desenvolver as minhas habilidades para chegar nesse desafio? Ou o que eu preciso fazer para enfrentar esse desafio? Agora eu quero saber de vocês as maiores dificuldades, assim, se são físicas de habilidades ou se são mentais, emocionais. Eu acho que a minha é física. Física. Boa. Lívia? Eu acho que quando tem. Porque como eu só faço na quarta-feira, então às vezes aparece alguém que eu não joguei assim. Normalmente, quando é homem, eu dou uma travada achando que vai bater muito forte, vai sacar muito forte, isso. Então, o meu, assim, o preparo físico tava muito ruim, eu tô melhorando, mas eu acho que depende muito de com quem que eu vou jogar. Então, tu acha que tu precisa das duas coisas, um pouco As duas coisas, do físico ainda. Tá. E tu, Ribas? Eu acho que é mental. Físico, até por quando eu parei, eu estava jogando 14 horas por semana, né? Então, era até um caso que eu tinha que ser estudado pela NASA, com excesso de peso que eu estava jogando e me lesionei, eu acho que uma vez, que foi o ombro. E eu, Não, os dedos do pé também. um dedo do pé também. Até hoje eu tenho que ir no médico para ver se eu ainda não estou com o meu dedo quebrado. Não, mas assim, física não é, até porque eu faço condicionamento físico, estou voltando, inclusive, quarta-feira agora, 3 vezes por semana, e isso fez com que eu conseguisse aguentar o tirão fisicamente. Senão eu não ia jogar uma semana, acabou. Mas, assim, mentalmente é uma incógnita. Ainda mais aquela questão quando tu vai jogar com alguém que nunca jogou, como diz a Lívia, tu não sabe se joga bem, se joga mal, se saca, enfim. Mas é só uma questão de preparo emocional. Acha que é mais fácil o preparo físico do que o preparo emocional? Eu acho mais fácil o preparo físico. E tu, Lívia? Eu acho, para mim, é o mental. O físico tá ruim, mas eu acho que é mais fácil de. Eu sei como melhorar. Eu não faço por muito preguiça, assim, né? Mas eu sei como melhorar o físico. Assim. Mas o mental é difícil de chegar, principalmente quando vou jogar contra homem, assim. Tá. E tu, Natasha? Eu pensei no físico de outra forma, até não preparo físico em si, mas porque eu acho que para mim o mental não é o maior desafio, assim, mas eu pensei no físico no sentido de ter o melhor posicionamento, assim, né? A história de pegar as bolas no fundo, de fazer o giro correto, de né, dobrar os joelhos quando tem que dobrar, enfim, então. Mas nesse sentido que eu pensei que o físico é meu maior desafio, né? Habilidade técnica. Isso, Habilidade. pode ser isso, habilidade técnica. Sim. Acho que para mim, eu tô nesse desafio hoje, né? Principal para mim. Mental, vou te dizer que a questão que eu vejo hoje mais intensa só é às vezes aquele bloqueio para poupar energia, né? Que eu te falei da outra vez, assim, às vezes a minha cabeça, não vou chegar, nem vou, assim. E hoje eu vejo o meu único bloqueio mais mental é nesse sentido, mas acredito que a atenção plena eu tenho conseguido chegar, assim, a maior parte das vezes. Se eu saio, eu consigo retomar logo, assim.
E acho que esse controle emocional eu já tenho maior. Mas o controle mental, acredita que ainda tem informações lá que ainda existem na tua mente, vamos supor. Eu não vou, ou tipo, tá longe, eu não vou porque a minha mente está me mandando alguma informação que eu não tenho controle. Sim. Isso tu ainda percebe. Aham. Ô, Vanessa, um exemplo claro que até vou trazer com a Nath, ela vai lembrar. Acho que no último jogo, o penúltimo, nós jogamos dupla antes da minha cirurgia. Teve um dos jogos que nós perdemos de 5-0, Nath. E aí eu olhei para a Nath e disse, Nath, eu posso ficar jogando até amanhã, que eu não vou acertar mais nada hoje. Porque é uma sucessão que tu erra uma coisa tão fácil, depois tu vai errar de novo e tu vai dizer, não, mas não, para aí, não sou eu que estou jogando. Aí tu erra de novo. Aí chega uma hora que tu diz, não, para tudo, porque eu vou jogar até amanhã e não vou acertar isso aqui. E acontece muito, tu acaba te irritando com o teu erro, aquilo é pior. É que eu tava fazendo uma outra coisa, mas da maior dificuldade, né? Para mim é mental. A minha maior dificuldade é muito mais, acho que é mental do que a física. E acho que não só por questão de concentrar em quadra, de intencionar o movimento, aonde eu quero colocar a bola e tal, mas principalmente as emoções, né, que ficam às vezes em situações de jogo, e enfim, e conseguir ter o autocontrole disso e a autocobrança também. Começa a errar e aí eu começo a paralisar. Esse é o lugar de comentar. Do 5-0, ele não conseguiu sair do placar. E justamente quando começa 1, 2, 3, o que fazer, né? Para justamente conseguir sair desse lugar, sem se desesperar e sem deixar ficar ali naquela situação, né? Pode falar para o pessoal como é que funciona a questão da dupla com a Hack, porque já está com a Hack há bastante tempo. E a da energia, falando nela, olha aí, ela pediu, eu falei o nome dela, porque veio a permissão para entrar aqui, gente. Olha só. Já bem na hora que ela entrou, eu queria que você falasse para o pessoal que eu estava falando nesse nível de relaxamento, quando a gente está abaixo dessa escala lá, que a gente entra nessa outra frequência. Para Raquel, esse lugar era um lugar muito normal de vocês estarem. Num nível de relaxamento, quando vocês estão jogando fora campeonato, treino. Né? Vocês tinham essa... Como é que é esse lugar? Uma parceria muito grande que vocês têm para um lugar de que eu preciso determinar o que a gente vai fazer e eu preciso mudar. Estou num campeonato, mudar essa postura. Sim. Como é que é isso hoje? É um desafio? Exato. Justamente, é um desafio para mim, principalmente, né? Acho que para a gente como dupla, porque a gente tem essa relação, né, de muita amizade, de muita proximidade, de jogar nessa intensidade, nessa energia. E aí, quando a gente está em situação de jogo, a gente se coloca num lugar meio desconfortável e de ter que trabalhar e conseguir trabalhar tudo isso, né? E que às vezes é muito difícil. Então, é algo que a gente está trabalhando aos poucos e tentando administrar isso tudo. Mas tu acredita que isso pode fazer diferença nos resultados? Não quero errar, ou se eu erro, eu me sinto mal por causa da... Pela minha parceira, sim. Isso acontece muito. E é bem difícil. Vai lá. Olha só. Esse lugar é um lugar que a Maísa tem isso até com... Às vezes tem, né? Tem bastante gente que tem isso com... Ou com uma pessoa que eu acredito que tem uma habilidade muito maior que eu, ou que tem uma autoridade por mim, isso aí tem muito a ver com as nossas
questões lá atrás, da crença. Sim. Não, eu lembro de dizer para ela, um pouco antes do campeonato, assim, de falar, cara, acredita, eu te escolhi como dupla porque eu acho que tu, né, que tu joga bem, que vai dar conta, assim. E daí ela me disse, não, é por isso mesmo, porque daí se eu errar, tu estava contando comigo e eu errei, assim. Ela fica nesse looping, assim, que não consegue sair, enfim. Mas eu acho que no torneio, pelo menos, eu consegui ajudar ela no sentido de, assim, só que é uma coisa que todo ponto eu tinha que reforçar, assim, né? Vamos lá, se a gente acertava, eu tentava vibrar o máximo possível em cada ponto, e se errava, eu tentava, vamos lá, só, a gente tá se divertindo, é um jogo, vamos lá, e dá tempo de virar, enfim. Tá se divertindo. O que é o D da diversão que nos... É exatamente esse lugar que eu falei antes, que às vezes não acontece na liga dos amigos, mas é diferente, vamos supor, quando a gente está jogando a Liga dos Amigos, contra uma dupla que a gente é bem amigo, do que no torneio que a gente foi lá, em Itaguaçu, lá, que a gente não conhecia muita gente. O meu estado de diversão, às vezes, quando eu estou jogando, mesmo um campeonato com pessoas que eu conheço, que são minhas amigas, que eu já sei como jogam, que eu já conheço a personalidade, às vezes eu consigo entrar nesse lugar de diversão. E às vezes não. E quando eu não entro nesse lugar de diversão, é esse momento que baixa, ou que eu paraliso, ou que eu começo a perder, e perder é mais importante que me divertir. E aí eu paralisei, como o Ribas falou lá. Poxa, era um jogo, não era um campeonato, mas igual vocês paralisaram. Por quê? Porque a questão do perder ultrapassou a diversão que vocês estavam jogando antes. Comecei a perder, comecei a me sentir mal. Aí vem a voz da autocrítica e começa a falar, ó, você não conseguiu, você errou de novo, você errou mais uma vez. E isso vai nos levando meio que para um buraco. Um buraco que a Maísa cai quando ela erra para não te decepcionar, é o mesmo buraco que a gente cai quando a gente perde um nível de diversão em qualquer jogo, seja campeonato. Porque isso também acontece em jogo, gente. Jogo mesmo, começa a perder de 5-0, o jogo ou tu larga fora, não quer mais saber, tu acha que tu vai conseguir reverter, ou ele perdeu a graça. Não foi isso que tu falou, Rida? Foi. E aí eu enchi o saco da Natasha e da Maísa no campeonato. Eu disse para a Maísa, eu lembro que eu disse, Maísa, entra na quadra, faz quando tu vai brincar com teu filho na areia de jogar vôlei. Ela chegou a te comentar isso, Nath? Eu infernizei ela, eu digo, vai pro jogo, vai brincando, vai rindo, pensa que tu tá na praia, te divertindo, tomando sol e brincando com teu filho. E aí ela, tá, eu vou fazer isso. Só que daí eu não fui assistir o jogo, não sei o que rolou. A gente tem que encaminhar. Mas eu queria escutar de vocês um pouquinho desses últimos treinos de quando eu agora. Quando tu fala para ela, não, vamos nos divertir, tinha alguma consciência disso? Ah, sim, com certeza. Com certeza, era intencional no sentido de tentar relaxar e não só, claro, eu estava falando para ela, mas não só para ela, até para mim, né? Claro, me ajudava a pensar que tipo, ó, foca na diversão, que se der para ganhar, melhor, porque eu também, como ela, sou muito competitiva, eu também quero entrar para ganhar, mas poxa, eu também tinha consciência de que, bom, primeiro torneio, numa quadra externa, nunca joguei na rua na vida, tinha um vento animal de outro planeta para ajudar, enfim, assim, então, claro que me ajudava também a relaxar e pensar, não, estamos nos divertindo, vamos lá, me ajudava muito a não ficar nervosa também, que foi diferente na verdade não foi o primeiro campeonato, mas aquele primeiro torneio que eu joguei o quarteto, né, que foi em abril, né? Acho que foi que tu fez. Eu lembro que a gente já ficou, primeiro jogo, às 4, super nervosa. Assim.
Aí já cagou. Era o jogo, a princípio, mais fácil, assim, contra a equipe que, assim, meio que a gente ganhava certo, já perdemos, aí já ferrou, assim. Lá no de abril não teve nenhum preparo nesse sentido, assim, sabe? Emocional e de pensar em estratégias e tudo. Aí agora, nesse outro, já foi bem mais planejado e pensado, né, o como fazer, enfim. E faz diferença. A gente já estava... Faz total diferença, nossa. Ô Van e Nath, é aquela coisa meio infantil, assim, né? Ah, eu nem queria ganhar mesmo, só tava pra me divertir. Aí, tá, eu vou tirar essa responsabilidade, porque eu nem vi. Ai, gente, quem é que vem pra competir, sabe? Só queria me divertir mesmo, me dá aqui minha bola que eu vou embora, né? Tô chateada com isso. Mas parece que tira o peso, assim, de vamos se divertir, a gente não tem compromisso, isso aqui não é nossa vida, amanhã a gente já tem, né, reunião, já tem que estar com as minhas crianças de novo. Aí tu aceita aquilo e quando aceita, vira, né? Vira uma chavinha mesmo de diversão. Com certeza. É isso aí. O negócio é estar dentro do equilíbrio nisso, né? Eu não posso nem perder a minha questão da competitividade, porque eu perco motivação mas eu também não posso perder a questão da diversão, porque senão eu também perco o fluxo. Eu perco o que eu estou ali, porque quando eu perco o objetivo maior, que é me divertir, toda vez que eu entro numa coisa que eu não tenho essa intenção de me divertir, principalmente nos esportes, que eu perco o propósito, que eu estou indo só para ganhar e único, exclusivamente ganhar, eu deixei de estar nesse estado, eu deixei de estar em flow, eu deixei de aproveitar aquele momento, porque eu troquei o meu propósito. O propósito não tem que ser, o propósito tem que estar sempre vinculado com o que o esporte te traz, né? A satisfação, a liberação de hormônios, de prazer, de felicidade, de tudo isso que acontece quando a gente faz esporte. Mas quando ele perde o propósito, ou o propósito muda e tem só unicamente a questão de ganhar, quando a gente é muito competitivo, a gente sai do eixo também. Eu não vou conseguir, porque se eu não ganho, o meu nível de frustração é tão alto que eu sou capaz de dizer, não, eu não vou jogar mais. Eu não quero mais saber. Eu vou largar de mão. Por quê? Porque eu fui com uma expectativa tão alta para algo que eu me frustro, eu paraliso dentro do jogo, às vezes eu paro de jogar, às vezes eu desisto. Por quê? Porque o propósito tá desalinhado. E isso eu fiz com a minha dupla, né, no último campeonato. O que eu fiz? Eu alinhei as expectativas. Se a gente não alinhar as expectativas com o meu parceiro, com o propósito que tu tá indo para o campeonato, qual é o campeonato? Eu tô indo para quê? Qual é o objetivo? Ah, eu falei para ela, eu tô indo para ver qual o nosso nível perante pessoas que a gente não conhece. Então a gente vai ver qual é o desafio e vai perceber o que a gente precisa melhorar se o nosso nível tá para ficar em série ouro, série prata, ou como é que tá o nosso nível. Eu não vou lá com o objetivo de trazer uma medalha. Eu vou lá com o objetivo, e isso ficou bem claro, assim. Tanto é que nós ganhamos lá terceiro lugar e a Ju voltou feliz da vida, coisa que não acontece normalmente. Então, mas foi uma única coisa que eu fiz, alinhar expectativas. Se eu tenho expectativas alinhadas, o meu nível de frustração ou meu nível de satisfação, dependendo do resultado, é outro. Porque se eu tenho expectativa alinhada, eu não tenho frustração. Não. E aí eu não entro para aquela avalanche de autocrítica da minha mente, de frustração, de inquietação, de ansiedade, porque eu não desempenhei o que eu acreditava que eu poderia. Porque daí tem a pitada da autocompaixão, né? Que a gente precisa ter por nós quando a gente não consegue desempenhar o que a gente queria, porque a gente tem que ter um objetivo. Também. Eu não posso não ter um objetivo. Ah, eu vou para lá, então só para me divertir. Tá bom, seu objetivo é só esse, tu não vai ter frustração de qualquer jeito.
Mas, às vezes, se eu me coloco no campeonato, eu tenho que saber, né, qual é o meu objetivo. Se eu estou indo só para me divertir, beleza. A minha dupla, ela tem que estar ciente disso. Que eu não estou indo para avaliar meu nível de habilidade, nem para ver qual é o desafio, nem para ver se a gente precisa treinar alguma coisa para melhorar. Eu não estou indo para fazer nada disso. Eu estou indo só para me divertir. E, de repente, a minha dupla não. A minha dupla está indo para querer ganhar, para querer, né, se superar, melhorar. E aí, o que acontece? Entra conflito entre a dupla. Tendo desarmonia entre a dupla, falou-se. Eu não consigo mais absolutamente nada, né? Eu só vou declinando. Daí as pessoas começam a, tipo, às vezes as duplas começam a brigar, discutir no meio do campeonato, coisa que eu já vi acontecer. E é por causa disso, porque não tem alinhado expectativa, a pessoa vai lá dar risada. A gente tem uma amiga aqui, que é a Evelyn, que é minha amiga. Filha, isso aqui tá atrapalhando. Que ela vai jogar desse jeito. Ela joga, ela dá risada. Eu joguei um campeonato com ela, às vezes eu ficava puta, porque a pessoa ri o tempo todo e desconcentra, né? Eu preciso ter diversão, mas a diversão também precisa ser equilibrado, porque senão tu acaba desconcentrando. Se tu tá indo dando risada, só risada, o teu nível de atenção cai. Então eu preciso me divertir? Preciso. Mas eu não posso extrapolar isso também. Então a gente tem que estar sempre cuidando essas duas fases, não? E são 10 horas, né?